Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma questão envolvendo geometria plana. O enunciado da questão ele pede para achar a área do círculo. A área do círculo. Calcular a área do círculo. Só para a gente lembrar, né? A área de um círculo, né? Vou colocar aqui do lado aqui. A área do círculo é πr ao quadrado, né? Porém, estamos diante de um problema ali, né? Estamos diante de um problema que nós não conhecemos o raio da circunferência. Nós conhecemos algumas informações, onde ele diz ali, ó, que eu tenho um círculo, né? Um círculo e tenho um triângulo. Esse triângulo, ele tangencia, os seus lados tangenciam esse círculo em um ponto, né? Em 3 pontos distintos, né? Por assim dizer. Bom, nós precisamos, para resolver essa questão, lembrar de algumas propriedades relacionadas à reta e circunferência. A primeira propriedade que eu poderia lembrar aqui com vocês é a seguinte. Deixa eu tentar fazer aqui o mais... Se eu tenho uma reta R que tangencia uma circunferência num ponto, quando eu ligo o raio ao ponto de tangência, nós sempre temos que lembrar que o raio sempre vai fazer 90 graus, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com ponto de tangência. Isso é uma propriedade importante que nós não podemos esquecer. Tudo bem? Então, ó, o raio sempre é perpendicular ao ponto de tangência de uma reta que tangencia a circunferência, certo? Uma outra propriedade importante, muito importante, que fala sobre potência de pontos, se eu tenho um ponto exterior a uma circunferência, tá? Se eu tenho um ponto exterior a uma circunferência, tentar ver se eu faço aqui o mais breve possível. Se eu tenho um ponto exterior a uma circunferência, nós observamos o seguinte, que do ponto no qual os segmentos ou retas, né, que tangenciam a circunferência, do ponto de tangência até o ponto exterior, vamos colocar aqui A e B, PA é exatamente igual a PB. Isso é importante pra caramba, para a compreensão do nosso exercício. Matemática não tem achismo, matemática você tem que ir pelos teoremas, pelas proposições, relações que são devidamente calculadas e provadas. Então a gente não parte de achismo, ok? Note que nós temos um triângulo, mas sobre esse triângulo não foi falado que ele é retângulo ou não. Mas nós podemos chegar a essa conclusão. Veja bem, observe comigo. De acordo com essa propriedade, eu vou estender o meu raio, né? Vou interceptar o meu raio ao ponto de tangência. Vou ligar o centro ao ponto de tangência. Então o centro está aqui. Se sair tortinho aqui o quadrado, não repare, tá, pessoal? Então aqui é o meu raio, né?
Sem sombra de dúvidas é o meu raio. Do mesmo modo, né, pessoal? A gente fazendo aqui, ó, tocando no ponto de tangência, né? Na circunferência. Lembrando que aqui mede 90 graus, né? A intersecção do raio ao ponto de tangência é 90 graus. Isso faz parte da propriedade da tangente, da reta tangente ao ponto de tangência. Beleza, aqui é o raio. Já deu para perceber aqui, ó. Se aqui é o raio e aqui é o raio, olha, aqui é 90 e aqui é 90. Dá para perceber que existe algo a mais a respeito. Vamos analisar esta propriedade que diz que PA é igual a PB. Eu posso dizer que esse ponto daqui até aqui é igual a este ponto daqui até aqui. E se você observar, a olhos nus, tranquilamente dá para a gente observar isso, que esse segmento nada mais é do que o raio, né? Isso aqui é o raio. É o raio da circunferência. Essa distância aqui é o raio. Então, nós estamos diante de uma figura conhecidíssima da geometria plana, que é o quadrado, né? Se é que vocês entenderam aí o raciocínio aí, creio que não foi tão difícil assim. Estamos diante de um quadrado, a princípio. O quadrado que eu me refiro é esse quadrado aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. É este quadrado aqui, ó. Esse quadrado, ele é que vai nos ajudar a compreender melhor o exercício e chegar a uma solução legal, uma vez que nós deduzimos o que aí? Com isso, nós provamos que esse triângulo que está aí é um triângulo retângulo. Olha lá o ângulo reto. Ângulo reto, ângulo reto, ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90. Perfeito? Bom, de acordo com essa propriedade, PA igual a PB, né? Ou seja, ponto de tangência, né? Do ponto de tangência ao ponto externo, né? Do ponto de tangência ao ponto externo são iguais. E usamos essa propriedade também aqui, ó. Nós podemos dizer que este lado aqui, este segmento é igual a este, também que esse segmento é exatamente igual a este. Perfeito? Bom, então aqui nós podemos concluir que aqui vale 15. metros. E do mesmo modo, nós podemos concluir, vou colocar 3 tracinhos aqui, né? Para dar uma diferença. Então, ó, do mesmo modo, nós podemos concluir que desse ponto aqui até aqui, ó, vale 10 metros. Opa, então peraí. Eu já tenho a hipotenusa, né? A hipotenusa mede quanto aqui? A hipotenusa mede 25, né? Já deu para perceber isso, né? Que a nossa hipotenusa é o segmento todo. Legal. Tá, e quanto vale os catetos? Concordam comigo que esse cateto aqui vale, vamos colocar na ordem legal, R mais 10? E que este cateto aqui vale R mais 15? Sim ou não? R mais 15. Eu acho que deu para compreender. Veja bem, o segmento todo do B até o A, né, é 10 com 15, né? R mais 15. O segmento todo do A até o C é o R com 15. R mais 15. Perfeito? Deixa eu melhorar
esse R aqui. Eu não coloquei as unidades ali, pessoal, só para nós não vamos trabalhar com a unidade, vamos deixar a unidade para colocar no final, tá? Sabemos que está em metros, não é isso? Bom, voltando ao exercício, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, evidentemente, para encontrar o raio ali, que é importante para nós. O que diz o Teorema de Pitágoras? O vértice aqui é Azinho, o vértice é B, aqui é Bzinho, o vértice é C, aqui é Czinho. O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é exatamente A ao quadrado. Vamos substituir agora? Vamos ficar com R mais 15 ao quadrado, mais C, quem é? R mais 10, isso ao quadrado, é igual a ao quadrado, 25 ao quadrado. Daí nós temos aí um produto notável para desenvolver, que é muito, né, muito cobrado aí na maioria dos exercícios, o cara tem que saber isso de cor e salteado. Então, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, isso aqui é o quadrado da soma, né? 2 vezes o primeiro vezes o produto, 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, 30R, mais o quadrado do segundo, que é 15R, dá 225. 15 vezes 15, 225. Tem alguns quadrados, pessoal, que você tem que memorizar logo de cara, tá? Eu acredito que 14, 15, acredito que até o 20, o aluno ele deve ter um pouco mais de 25, talvez, 25. Talvez a gente tenha um pouco de dúvida do 22, do 21, mas 25, por exemplo, é um quadrado que aparece com muita constância. Então, ó, quadrado do primeiro, quadrado da soma novamente, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, 20R, mais o quadrado do segundo, 10 ao quadrado, 100. 25 ao quadrado, 625. Quando você começa a fazer muitos exercícios com quadrados, com potenciação, você acaba memorizando esses quadrados perfeitos. Não é difícil acontecer isso, tá? Só que, faltou aqui o quadrado, né? Só que você tem realmente que exercitar muito. Então, você tem aqui, ó, R ao quadrado com R ao quadrado, 2R ao quadrado. 30 com 20 mais 50R, 225 com 100, 325. Vou passar o 625 para o outro lado, menos 625. Isso é igual a zero. Cabe-nos resolver esse 625 com o 325. Então, já deu para perceber ali que não é difícil. 2R ao quadrado menos 50R, 325 menos 625. Você repete o sinal do maior em módulo, né? Que é o 625, e subtrai 625 menos 325 dá 300, né? Isso é igual a zero. E aí, aqui não é menos, aqui é mais, né? E aí a gente cai naquela equação do segundo grau, onde a gente pode simplificar todos os parâmetros dessa equação por 2. Fica mais fácil para nós. Dividir por 2 aqui, ó.
encontrando uma equação equivalente a ela. R ao quadrado mais 25R menos 150 igual a zero. Como deu um número que aparentemente vou tentar fazer, se não der a gente faz de outro jeito. Aparentemente pequeno, a gente pode tentar fazer pela soma e produto. O A é 1, o B é 25 e o C é menos 150. C é o termo independente. Numa equação do segundo grau, do tipo com a variável R, nós escrevemos ela da seguinte forma: R ao quadrado menos SR mais P igual a zero. Essa é a fórmula de se resolver, de se montar uma equação na variável R usando soma e produto. E por comparação a gente já percebe ali, ó, fazendo a transição aí do sinal, nós sabemos que menos com mais dá menos, a soma vai ser menos 25. E o produto da nossa equação, comparando mais com menos, dá menos 50. Então, preste atenção. Nós temos que pensar em dois números que, somados, o resultado é menos 25. E que, fazendo o produto entre eles, o resultado dá menos 150. Certo? Bom, e aí você vai pensar, né? Acho que leva um pouco menos tempo do que resolver pela fórmula de Bhaskara. Por exemplo, 5 e menos 30, por exemplo. Ó, 5 e menos 30. 5 vezes menos 30 dá menos 50. Se eu somar 5 com menos 30, dá menos 25. Então, a resposta seria essa, ó. 5 e menos 30. 5 e menos 30. Somados dá 25. E o produto dá menos 50. Viu como foi fácil? Foi tranquilo? Foi rápido? Se você treinar bastante, você até consegue fazer vários exercícios dessa forma. Equações de segundo grau com soma e produto. Só que para isso, pessoal, lembrar o seguinte, que o parâmetro da equação, o parâmetro do R ao quadrado, né, da variável ao quadrado, tem que ser igual a 1 para a gente resolver por essa fórmula, né? Por esse método, né? Já achamos as raízes, o R1 e o R2, lembrando que é o raio da circunferência, né, pessoal? Agora, eu queria que vocês percebessem o seguinte, nós não podemos ter o raio negativo, uma vez que é o comprimento, né? É o comprimento o raio negativo não tem como. Então, lógico que o valor que nós que vai servir para nós, R1 vai ser menos 30 e o R2 vai ser 5. Lógico que o valor que vai servir para nós vai ser o 5 metros, né? Que está ali, unidades de metros, né? Então, esse valor aqui não convém para nós, uma vez que trata-se do raio da circunferência, é o comprimento do centro à extremidade da circunferência. Então, só pode ser positivo. Beleza, achamos o raio. Vamos achar agora a área da circunferência. A área do círculo, melhor dizendo, né? Circunferência não, do círculo, é π vezes 5 ao quadrado. A área
é 25 π. Pessoal, nesse caso, não houve nenhuma aproximação, mas ele poderia fazer uma aproximação aqui, de modo que você teria que multiplicar o 25 por 3,14, que normalmente eles falam que o π é, ou 3,1, mas geralmente são duas casas decimais depois da vírgula que eles aproximam. Então, seria 25 vezes 3,14. Como não aproximou aqui e a nossa medida estar em metro, 25 π metros quadrados. Ok? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula. Deixe nos comentários aí se vocês gostaram ou não, deixe as suas impressões aí, vai valorizar muito o trabalho nosso e vai fazer com que o YouTube entenda que esse canal é relevante. Até a próxima aula.